Bom, pessoal, estamos no penúltimo exercício da saga Borderline Simulation, no Logix Pro. E neste quinto exercício, o operador vai pedir que a gente faça a contagem das garrafas grandes e pequenas, das garrafas que estão vindo quebradas e das caixas que estão sendo cheias de vidro triturado. Para isso, ele nos instrui que, para que ele não gastasse muita memória alimentando esses displays que estão aqui embaixo da nossa mesa, ele optou pelo uso de multiplexar as 4 unidades de display. Então ele selecionou as 4 unidades de display com 4 dígitos fabricados com travas integradas para esse fim. De que forma? Bem, os 16 dados de entrada eles vão estar sempre conectados a um barramento compartilhado de 16 bits, que por sua vez foi conectado ao cartão de saída O4, certo? E 4 saídas do slot 2 da pasta de output foram conectadas para controlar a linha de ativação da trava de cada unidade de display individual. Uma saída para cada uma das 4 unidades de display. Então, eles podem ser escritos individualmente, colocando a representação decimal dentro desse O4 e tendo ativo sua chave de travamento do multiplexador. Quando estiver ativa a chave de travamento, a alteração que ocorrer em O4 vai chegar no display, e quando você desativar a chave de travamento, qualquer alteração que ocorrer em O4 não atualiza o display. Então nós temos que fazer essa atualização dos multiplexados, de forma que não fique lento demais a ponto de perdermos informação, e também não fique rápido demais a ponto de sobrecarregarmos o CLP sem necessidade. Então, primeira coisa que nós vamos fazer aqui, como nós vamos lidar, e dessa vez vai ser um sistema de linhas muito maior do que o anterior, por causa das grandes contagens, das temporizações que nós vamos montar, vamos fazer mais uma subrotina, para deixar guardadinha lá no fundo a existência dela, tá? Por mais que essa subrotina seja chamada toda a varredura dos dados, ainda assim é melhor, porque não vai afetar nos tempos dela e também vai ficar mais acessível e mais legível o nosso código, tá? Então, de início, de sempre, vamos lá acessar o Program Control, colocar aqui um JSR aqui, maravilhoso. Esse JSR vai para a nossa quinta rotina útil que estamos colocando. Vamos nomear as rotinas? Essa aqui vai ser a rotina da contagem dos displays. A rotina que a gente fez anteriormente aqui, ó, vai ser o reset dos dados. E a outra que a gente organizou vai ser a contagem das garrafas quebradas. O processo da contagem aqui, nós vamos beber muito da fonte do que a gente já construiu, que vai ser o mesmo princípio de contagem aqui. O que nós vamos mudar é que vai ter a segunda parte, que vai tratar da parte dos multiplexadores. Mas, uma coisa de cada vez. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui, nós vamos fazer o cadastro dos contadores. Por questão de simplicidade, vamos usar os sensores, assim como a gente fez antes. Então, vamos pegar aqui os nossos CTUs, vamos construir 4, cada um para uma devida condição, porque agora nós vamos fazer 4 contagens diferentes, certo? A primeira contagem, vamos definir aqui de cara, ela vai ser a contagem das garrafas pequenas. Vamos fazer das garrafas pequenas, porque vamos observar aqui, na ordem da imagem, o primeiro multiplexador aqui é da garrafa pequena, depois da grande, depois das garrafas quebradas e depois das caixas. Então, a primeira aqui na pequena, nós podemos fazer o seguinte: se eu vou alimentar o meu sistema, a minha garrafa, com um fluido de carga pequena, então é garantido que aquilo lá é uma garrafa pequena. Tem algum outro processo de contagem que seja útil para nossa garrafa pequena? Não vejo aqui. Não tem. Então eu posso simplesmente deixar aqui à mercê do meu sensor de que minha garrafa foi alimentada. Olha só. Pronto. Foi uva. Foi uva, vai fazer essa contagem. Bem, eu poderia fazer pelo alçapão a contagem da garrafa grande, certo? Mas pelo mesmo princípio eu posso puxar daqui, ó. Sem problema nenhum, a gente faz esse pulo direto. Terceira contagem que a gente tem
é a contagem das garrafas quebradas. E ora, aqui é fácil, né? Se o meu alçapão abriu, a garrafa está quebrada. Não tem erro nem mudança. Alçapão abriu, a garrafa quebrou. Está quebrada, tá? E o quarto, sensor da caixa. E aqui é interessante, a gente pode fazer da seguinte maneira. A gente pode contabilizar este sensor aqui, ó, que é o sensor da nova caixa. Porque toda vez que ele for acionado, neste momento ele está em 0, ele vai ser acionado de novo, então toda vez eu tenho uma caixa nova sendo contada. Podemos verificar direitinho como é que vai ficar essa contagem depois. Agora, vamos alimentar os CTUs, né? Vamos abrir a nossa pasta aqui de contagem, vamos ver quem não está ocupado. Nós temos aqui o contador 5 e o contador 6 ocupado, porque estão na subrotina 3, certo? Os outros estão desocupados. Então vamos fazer aqui um avanço direto, ó. Aqui vai ser o nosso contador 5, 2, nosso contador 5, 3, nosso contador 5, 4, nosso contador 5, 5. Contagem está feita. Primeira parte é fácil. Mamão com açúcar. Agora nós vamos colocar aqui, ó, contagem dos itens, um display, e vamos fazer uma segunda linha de código aqui. Vamos colocar pelo menos umas 3 linhas, onde aqui vai ser o início do nosso multiplexador. Então, para o nosso multiplexador, nós precisamos de 4 tempos rápidos. Vamos aproveitar o uso do clock que a gente tem, que é o nosso, né, que é o nosso sensor de garrafa existente, tá? Vamos colocar aqui, que é a parte do multiplexador. Primeiro nós vamos colocar aqui, ó, que a gente vai usar o sensor de garrafa como clock. Então vamos colocar aqui a informação clock. Vamos colocar o nosso sensor aqui. E agora, o nosso operador, ele vai indicar, isso é verdade, que há várias formas de resolver esse problema aqui de multiplexação. Mas eu vou seguir, já que estamos fazendo a lista de atividades na risca, vamos seguir o que o operador recomenda. E ele recomenda que aconteça da seguinte forma, que a possibilidade que ele está trabalhando é de empregar um temporizador de auto reset e em seguida escrever para cada unidade de display um intervalo de tempo único, mas regular. De que forma isso acontece? Bem, vamos lá. Eu tenho 4 contadores aqui. Se eu tenho 4 contadores, eu preciso então de 4 tempos, né? Então, se a gente fizer um intervalo de tempo aqui de 2 turnos, ele começa com um limite abaixo e vai para um limite acima. Dentro desses 2 turnos aqui, ele acontece o acionamento. Então, a gente precisaria de 8 tempos, certo? Então, seria de 1 a 8. Nosso contador aqui de preset seria de 1 a 8. Vamos fazer, então, essa execução. Vamos colocar primeiro nosso primeiríssimo aqui, ó, temporizador. Temporizador, assim como o contador, ele tem uma pasta de memória de dados própria, que vai definir qual é o tempo. O nosso enable, que é se ele está ligado. O nosso time tuning, que é saber se ele está com o tempo contando, ou seja, não bateu o preset ainda. O nosso done, que é se o meu tempo acumulado bateu o preset, então ele terminou a sua contagem. O meu preset e o meu tempo acumulado. 3 bits e 2 palavras para a gente resolver, tá? Então nós vamos colocar aqui como nosso primeiríssimo time, nosso T4 2.0. Vamos associar ele aqui e vamos associar um preset de 8 turnos. É isso que a gente quer, não é? Tendo os 8 turnos agora nós vamos separar cada parte desse turno para que ele alimente um multiplexador. De que forma vamos fazer isso? Muito simples. A gente usa um limitador. Então a gente vai criar um limitador para que naquela faixa de medição ele execute, ele energize a linha de execução que nós vamos montar, tá? Então 4 limitadores. Nós vamos colocar aqui outro sistema interessante que nós vamos ver pela primeira vez. Ele serve especificamente para lidar com os nossos displays, que vai ficar aqui na parte de computação, que é o nosso TOD. Ele é um conversor para BCD. Basicamente vai converter os decimais em bits para o nosso sinal de display ocorrer de forma conforme fique visível para a gente, tá? Então esse cara aqui ele vai se repetir nos 4 também, mas antes disso nós vamos adicionar aqui
uma divisão, porque eu preciso que essa modificação aconteça enquanto o meu multiplexador está acionado, enquanto o meu sistema de trava está acionado, senão não tem como. Então nós temos que fazer isso nas 4, tá? Para as 4 condições, nós vamos ter 4 acionamentos de multiplexador e 4 acionamentos de BCD, TOD, né? Então, colocando esses 4 aqui, nós vamos definir quais são cada um deles daquele jeitão. Coloca aqui, ó, para o computador Math, a gente coloca eles aqui, 2, 3 e 4. E agora nós vamos organizar, tá? O primeiro, nós sabemos que todos os TODs vão ser referentes à mesma fonte. Nós vamos pegar aqui, nós vamos pegar o valor acumulado de cada um dos contadores. Então aqui, ó, nós temos o C52ACC. Olha só, C52ACC, C53ACC, C54ACC, C55ACC. Eu quero o valor acumulado, a palavra que contém o valor acumulado de cada um dos contadores que a gente está usando, na sua respectiva ordem, sempre, tá? E o destino dele? O destino de todos é o mesmo, O2.4. É sempre para essa palavra que nós vamos enviar as informações de número, porque é isso que vai ser colocado no display. E agora o que vai fazer um ser diferenciado do outro vai ser aqui, ó, vai ser o valor de multiplexador. Então 11, 12, 13, 14. Então O2, 2/11. Conferindo, O2/11. Nós vamos pegar ele aqui, O2/12, O2/13 e O2/14. Ou seja, cada um dos contadores vão ser acionados. Então esse aqui é o nosso display de GP, né? Garrafas pequenas. Opa, ficou um F ali. Nosso display GG de garrafas grandes. Faltou um D. Display. Nosso display de garrafas quebradas, GQ. E nosso display de caixas, display caixas, tudo dentro dos conformes. E aqui, mesma coisa, nós vamos colocar aqui, ó, MUX GP, MUX GG, MUX GQ e MUX caixa. MUX caixa, certo? E o limitador? Bem, 8 tempos, um para cada um. A fonte deles vai ser sempre a mesma. Nós queremos aqui o valor acumulado do nosso preset. Então vamos aqui colocar na nossa linha de tabelas aqui o timer, o valor acumulado dele, T4 2.0 ACC. T4 2.0 ACC, T4 2.0 ACC, T4 2.0 ACC. E o limite baixo, 1 para 2. O outro, 3 para 4. O outro, 5 para 6. E o último, 7 para 8. Dentro desses limites, ele está contabilizado. Então, ele tem o tempo de cada um ser executado de conforme. Tá bom. Mas eu preciso que o meu time resete, não é verdade? Porque se ele não resetar, como é que eu vou fazer? Olha, aqui que vem a jogada. Toda vez que ele ser alimentado, ele vai contabilizar o tempo. E esses 8, com a base está 0.1 segundos, então esses 80 milissegundos que vão acontecer, eles, na verdade, esses 0.8 segundos que vão acontecer, eles vão estar sempre com a esteira no lugar e parada. Estamos aproveitando a contagem do nosso solenoide aqui, certo?
Então ele sempre vai estar resetando. Isso aí não precisa ficar complicado. Vamos colocar aqui para a gente poder diferenciar bem, que é que com o uso de limites separa-se a ação de cada multiplex dentro do clock. Com os limites separa-se a ação de cada multiplexador dentro do clock, sem problema, sem grilo, sem problemas. Vamos então fazer a verificação se isso aqui está dando certo, né? Aqui seria o nosso comentário de que são os contadores de displays. Na ordem pequeno, grande. Aqui dá para mim colocar? Dá. Então coloca aqui, ó, contador, garrafa pequena, contador, garrafa grande, contador, garrafa quebrada, contador, caixa. Tudo certo, tudo montado, vamos botar para teste. Vamos colocar aqui, vamos baixar, vamos botar a simulação do início e vamos mandar rodar. Iniciando. Olha só, já temos a contagem aqui, hein? Está na primeira caixa, estamos aqui, ó, 14, 15, 16. Opa, por que que a minha grande não foi contada? Vamos observar por que que a nossa grande não foi. Olha, ela foi atualizada. Será que no tempo que ela estava sendo atualizada, o tempo não estava dando tempo suficiente? Opa, fiz aqui a movimentação, ele deu um probleminha na contagem. Então vamos lá. Como pode-se observar, quase nenhum delay na hora de colocar as informações que ele tem. Sempre dentro dos conformes e ele sempre fazendo as variações do clock, ó. E são variações rápidas, tá vendo? Pouquíssimo tempo acontece entre elas. Olha. Podemos colocar como margem de segurança alguns períodos a mais. Isso dependeria de como é que está acontecendo aqui dentro, ó. Quanto tempo está acontecendo. Porque é preciso que ele aconteça em todos, né? Muito rápido. Simplesmente muito rápido. Toda a parada ali é o suficiente para dar os 8 segundos muito rápido. E sobrando ainda. Vamos colocar aqui em uma escala maior. E vamos colocar só a programação. Vamos ver ela rodando. Olha só, os 4 multiplexadores vão piscando. Cada um dentro da sua ordem. E na sua velocidade. Sempre que necessário. Se não tiver necessidade, ele só não muda. Olha só que interessante. Enquanto isso, ele faz a contagem aqui certinha. De 1 a 8, sempre. E vai piscando e ligando, piscando e ligando. Quanto maior a velocidade, mais problemático nesse cálculo, né? Tá vendo que agora ele está conseguindo só piscar a primeira. Se eu diminuir a velocidade com um valor em que meu computador consiga processar, ele faz as 8 de boa. Se eu aumentar a velocidade demais, vamos ver até onde? Olha só, aqui já está indo só até 3, ó, pelos scans. Vamos diminuir mais um pouco. Aqui já está indo só até 4. Então vamos diminuir mais um pouco. Aqui já está indo até 8. O que eu poderia fazer para poder lidar com isso aqui? Eu poderia aumentar o intervalo. Seria mais problemático. Poderia diminuir o intervalo. E aí eu contaria dentro dos limites ali. Só 1 segundo, só 2 segundos, só 3 segundos, só 4 segundos. E eu poderia deixar minha velocidade do meu computador para cima. Mas eu acredito que o propósito aqui era esse. Olha, e o operador ele vai deixar algumas recomendações e sugestões de atividades que a gente pode fazer posteriormente. Uma delas é a de usarmos essa parte do display aqui, que é a parte de recepção do display, para que quando a gente vá fazer a contagem, ele me dê o número de garrafas que eu quero. Então digamos que eu quero 1000 garrafas, pode ser grande ou pequena. Então coloco 1000 garrafas aqui, aperto Enter, a condicional Enter vai reiniciar meus contadores, e aí eu aperto Start e ele vai rodando até a hora que a soma desses dois aqui me dá 1000. A soma desses dois me deu 1000, ele automaticamente vai desligar meu Start e acabar com o programa. Outra sugestão que ele deu foi a de calcular quanto tempo demora para que essa operação esteja acontecendo de garrafas. Então, para que rode essas 1000 garrafas, quanto tempo de operação demorou? Outra coisa que pode ser, que foi sugerido também, é a de usar os modos aqui. Porque
nesses 3 pontos nós usamos o mesmo modo. Poderíamos usar, por exemplo, o modo A para arrecadar garrafas grandes e pequenas dentro do valor de garrafas que eu quero. Já o modo B para arrecadar só as grandes e o modo C para arrecadar só as pequenas. São muitas possibilidades que a gente pode explorar. Mas nós vamos ficando por aqui dessa vez.